E eu cheguei ali, o bispo já disse aqui, nós somos pentecostal. Se você quiser rodopiar, dar mortal, só cuidado para não machucar ali. Não. Eu disse, eu acho que o mortal eu vou deixar para outra oportunidade. Queridos, Deus colocou um texto aqui no meu coração, e eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, compartilhar junto à igreja. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, a partir do verso de número 14. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, verso de número 14. Gênesis 21, 14. O bispo falou do cabelo do irmão ali, e você viu que nessa foto eu ainda tinha o tupete ainda. Agora já não, já deu uma baixada. Vamos orar para que Deus faça a obra. Livro do Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se, foi assentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu o choro do menino. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Verso 19, eu encerro a leitura. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Amém? Queridos irmãos, servos e servas do Senhor, o Espírito de Deus alegrou ao meu coração para compartilhar esta palavra, e eu fui ao texto buscar exaurir algumas coisas, algumas particularidades deste. O texto vai girar em torno de uma mulher, o texto que lemos, por nome de Agar. Ela tem um filho chamado Ismael. Agar está vivendo um dos momentos mais difíceis e desafiadores da sua vida. Após um desentendimento dentro da casa a qual ela servia, já vou falar um pouco sobre isso, ela se vê, o texto diz, errante no deserto. E ela precisa tomar algumas decisões, e dentro dessas decisões que ela vai tomar, algumas delas passa-se do limite do suporte ou da sustentação humana. O texto está trazendo referência ou continuidade da história iniciada por Abrão. Desde a sua escolha, ele vai passar por decisões a ser tomadas. A nossa vida, ela gira em torno de decisões. Algumas decisões são simples.
que não é necessário orar, pedir uma confirmação, um direcionamento do bispo, da bispa, pois são decisões simples de tomar, pastor Ederson. E quando nós olhamos para essas decisões, por exemplo, estar aqui nessa noite, você escolheu a roupa de vir, por sinal muito elegante, e você não orou, disse: eu vou orar a Deus para ver qual roupa eu vou ir lá hoje adorar o Senhor. São decisões simples. Mas existem decisões que ela é muito séria, pois são decisões que está muito ligada ao nosso destino, ao nosso futuro. E dependendo da decisão que é tomada, essa decisão lá na frente pode nos trazer benefícios, decisões assertivas, que foi a melhor decisão a ser tomada, ou decisões que vai lhe gerar sofrimento. E quem sabe, enquanto eu estou falando de decisão, você possa estar pensando: de fato, pastor, há tempos atrás, eu tomei decisões que me trouxe sofrimento emocional, psíquico, e até que eu conseguisse restabelecer o meu estado emocional e superar o que eu passei, levou tempo. E se hoje Deus me desse a oportunidade de voltar ao tempo, eu teria hoje, com a maturidade que tenho, o sofrimento que essa situação me gerou, eu teria tomado uma decisão diferente. Assim também são as decisões assertivas. Por que eu estou falando de decisões? Deus chama Abraão para uma tomada de decisão. Escute o que eu vou dizer. Nós estamos numa quarta profética. A maneira como nós respondemos o chamado de Deus será determinante para aquilo que Ele fará na nossa vida. Em Gênesis 12, Deus chama Abrão e faz a ele uma proposta. Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. É desafio. É uma decisão difícil de ser tomada. Abraão não pede um endereço, uma localização, para dar uma mapeada, para ver o caminho, o trajeto, se a terra é boa, se o lugar é produtivo. Ali exige uma total fé e confiança, entrega total para quem está lhe propondo. Então Abraão precisa depositar toda a sua confiança em Deus. Agora, olhando a decisão de Abraão em Gênesis 12, parece uma decisão, bispo, simples de se tomar. Ora, se Deus está chamando, Abraão, não pense, já vai, decida logo. Demorou, nem precisa Deus terminar a proposta, diga: estou aqui, já toma a frente. Só que a decisão que Abraão vai tomar exige renúncia. Está preparado para viver o melhor de Deus em 2026? Está preparado para viver o sobrenatural de Deus em 2026? Duas coisas Deus exige de nós: renúncia e entrega. Antecedendo o capítulo 12 de Gênesis, do Bereshit, Deus chama, antes de Deus chamar Abraão, Abraão vai passar por um ciclo de renúncia, rapidamente. Gênesis 11, 26. Abraão é filho de Terá. Filho de quem? Terá. Eles estão vivendo na região de Ur dos Caldeus. Essa região é uma região onde a lei que vai ser regida dentro dessa região não é a lei que nós conhecemos em Israel, não é a lei que rege a Palestina. Eles estão numa região mesopotâmia. Então aqui os códigos de Nuzi, as leis da Suméria, os códigos de Hammurabi, é que vai dar os códigos uritas, que vai dar a direção para o convívio. Não é uma anarquia, existe a ordem. Terá tem 3 filhos. Terá se tornou um homem muito forte dentro da cidade, da região de Ur dos Caldeus. Segundo a história, fabricava pequenos ídolos, chamados de terafins, que inclusive vai ser o sinal que ele vai dar para aquele que vai assumir a primogenitura. Você já vai entender.
Terá tem 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Abraão é o mais velho. Sendo Abraão o mais velho, essa região, como eu disse, dos códigos da Suméria, por que eu falei sobre ele? Porque aqui a herança ela é patrilinear. Ou seja, o primogênito, ele não vai receber parte da herança e a outra parte ser dividida com os seus irmãos. Não, aqui toda a herança do pai, todo o direito, que eu já vou falar sobre ele, vai vir sobre o mais velho, no caso Abraão. Então, quando Terá viesse a morrer, Abraão, ele receberia 3 direitos de herança fixado nessa lei da Suméria e nessa herança patrilinear. Qual, pastor? Primeiro, direito de propriedade. Tudo que era de terra, tudo que era de fazenda, tudo que o pai Terá conquistou, falando-se de patrimônio, agora, com a morte de Terá, Abraão sendo mais velho, passaria para Abraão, e ele seria o responsável para dar continuidade em tudo que pertencia patrimonialmente ao pai. Segundo direito que ele vai receber junto com esta herança, se chama direito familiar. O pai era o sacerdote da casa. Sendo ele, vindo ele a falecer, quem vai agora ser o representante legal da casa familiar é Abraão. Então é mais ou menos assim: nenhuma decisão vai ser tomada sem consultar Abraão. Se Abraão disser sim, sim será. Se Abraão disser não, não será. Nenhuma decisão no seio familiar será tomada sem autorização deste, pois ele é o herdeiro legal e o representante do pai em memória. Terceiro direito que a lei dá a ele se chama direito cultural. Tudo que é litúrgico dentro da casa, todos os dias festivos, que o pai Terá era quem administrava, era quem dirigia, agora, com a morte de Terá, vem para Abraão. Só que tem um porém: todos esses direitos poderia ser perdido. Como, pastor? Existiam algumas regras que precisavam ser seguidas. Alguém poderia perder o direito da herança se, primeiro, ele desonrasse o seu pai, seja em vida ou em morte. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Noé, lá em Gênesis, capítulo 7, 8 e 9, depois do dilúvio, Noé constrói uma vinha e ele colhe do fruto da uva, o suco fermenta, ele se empolga em tomar o suco de uva e cai num sono, despido da sua veste. A Bíblia diz que o filho mais velho, Cã, vai ao encontro do pai, pois percebe que ele está demorando. Quando chega, ele vê o seu pai despido. Ele vê a nudez do pai e, ao invés dele cobrir, ele zomba e vai falar aos seus irmãos. Os seus irmãos vêm, Sem e Jafé, decosta e cobre a nudez do pai para não desonrá-lo. Quando o pai desperta da embriaguez, ele é sabido por ele o que havia feito. Então, Cão, se você preferir, ao invés de receber a bênção, desonrou, perdeu o direito de bênção e recebeu a maldição. Segundo motivo que poderia levar, temos também o caso de Rubem, filho de Jacó. Deita-se com uma das mulheres do pai, ele era o mais velho, profanou o leito do pai, desonrou. Ao invés de receber bênção, recebe a maldição. Segundo, dívida. Se esse filho mais velho, sabendo que o pai já está perto de partir, e irresponsavelmente, bispo Elias, ele começa a fazer dívidas, adquirir dívidas, ele tem um prazo de 6 meses. Se ele estiver na mão de credores, ele tem o prazo de 6 meses para quitar a dívida, para que ele pudesse assumir a herança. Por quê? Para que ele não assuma a herança e tudo aquilo que o pai levou tempos e anos para conquistar, caia na mão de credores estrangeiros e tudo se perca. Se ele não quitar, em 6 meses, perde-se também o direito da herança. Terceiro,
por abdicação, renúncia. Se o filho, aí que o pai ainda em vida, dissesse: pai, eu estou renunciando do direito, estou abrindo mão, ou até mesmo após o pai morrer, ele abriria mão. Um sinal era dado. Você vai ver ao longo da história bíblica, eu não vou demorar muito na introdução, mas é dia de semana, muitos irmãos trabalharam, não vou cansar não. Mas você vai ver que sempre quando uma bênção é entregue, a bênção da primogenitura, é lhe dado um sinal, ou uma capa. No caso de Jacó e Esaú, lembra que a roupa de gala que pertencia a Esaú estava guardada e foi colocada em Jacó? Aquela roupa estava preparada para o dia da consagração, para o dia dele receber a bênção. No caso aqui, era dado o terafim. Esse terafim era a prova que aquele filho recebeu o direito legal do pai. Só que esse terafim não vem para a mão de Abraão. Por quê? Por causa de Gênesis 12. Você vai ver que esse terafim vai aparecer lá no livro do Gênesis, capítulo 31, verso 19. Quando Jacó está saindo da casa do seu sogro Labão, Raquel, filha de Labão, com Lia, elas conversam e Raquel diz: nós vamos perder o direito da herança se nós saímos. Aí ela vai escondida, pega o terafim que estava guardado, que pertencia ao pai, e leva escondido. O pai vai desesperado atrás. De quem o pai recebeu esse terafim? De quem Labão recebeu? De Betuel. Betuel recebeu de quem? De seu pai. E quem era este? Naor. Naor é filho de quem? Terá. E por que Naor passou a receber esse terafim de Terá? Por que não está na mão de Abraão? Não está por causa de Gênesis 12. Agora imagine comigo. A Bíblia diz no capítulo 11, verso 32. O último versículo do capítulo 11. E morreu Terá em Harã. Novo. 205 anos. Jovem. Não se cuidava, né, irmão? Imagine viver 205 anos. Tem uma senhorinha lá perto de casa que eu acho que já está perto. Está filmando? Acho que ela não vai assistir isso, não. Eu gosto dela. Bom dia, meu filho. Quando Terá morre, 205 anos, o que Abraão tem a receber? Herança, direito. Quando Abraão está fazendo a conta, se fosse nos dias de hoje, logo vai cair o Pix aqui: direito de propriedade, direito familiar, direito cultural. Deus aparece e diz: Abraão, eu tenho um novo projeto para você. Eu tenho um novo plano para a sua vida. Como assim, Senhor? Sai da tua terra. Terra, direito de propriedade, abra mão. Sai do meio da sua parentela, direito familiar, renuncie, abra mão. Saia da casa do seu pai, direito cultural, renuncie, abra mão. E vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Deus está dizendo: Abraão, você não vai perder comigo, porque você está abrindo mão de coisas passageiras. Mas eu vou lhe recompensar o que você entregou em confiança no meu altar nesta terra e na outra vida 100 vezes mais. Então Abraão, ele tem que abrir mão em confiança. Ele renuncia, ele abre a mão dos direitos para confiar em Deus. Aí Deus diz: se você topar, se você aceitar a proposta, lá vai. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Quem te abençoar, abençoado será. Quem te amaldiçoar, amaldiçoado será. E em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. Abraão decidiu confiar. Agora quer ver? Quando Abraão sai, lá em Gênesis 12, o texto diz que Abraão está com 75 anos de idade. Quantos anos? E com 75 anos, até menos, o homem já tinha casado, claro. O pai de família já tinha 2, 3, 4, até 7 filhos. E Abraão tem 75 e não tem nenhum. O seu pai Terá, por exemplo, com a idade dele já tinha filhos. Abraão já tinha nascido, Naor já tinha nascido, Harã já tinha nascido. E Abraão está com 75 e ainda não teve a oportunidade de viver esse grande milagre. Eu não sei qual é o milagre que você tem buscado.
Eu não sei qual é o projeto que você tem buscado. Eu não sei qual é o sonho que você tem entregue diante do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: você terá testemunho de bênção para contar nesse altar. Olha a primeira proposta: farei de ti uma grande nação. Abraão nem pensou nas outras. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Quando ele diz, farei de ti uma grande nação, Abraão diz, opa, se vai fazer de mim uma grande nação, já estou com 75, Sara, minha esposa, 10 anos mais nova, 9 anos mais nova, 65, então isso requer gerar filhos. Se Deus disse que vai fazer de mim uma grande nação, significa que eu vou gerar filhos. Aí Abraão faz isso aqui, ó. Se fosse nos dias de hoje, ele ia lá na agenda, bloco de notas, ou uma caneta, um papel, e anotaria na agenda o dia que Deus lhe fez a promessa. Sabe aquela promessa que Deus te fez? Lembra quando Deus falou para você? Deus usou o bispo, Deus usou a bispa, entregou, você disse, é para mim isso aí. Esse é o sonho que eu estou buscando. Esse é o projeto que eu estou desde 2025, desde 2024. Esse é o sonho, esse é para mim. Aí Abraão foi lá e anotou. Ele diz, bom, se eu estou com 75, no máximo daqui a um ano essa promessa já se cumpre. Então vamos colocar um 7,5 aqui, 76, eu já vou estar com a minha bênção na mão, com o meu milagre, com aquilo que Deus prometeu. Aí Abraão anota. Aí passa 1, 2, 3, 4, 10 anos depois. Nós já estamos em Gênesis 15. Quando Abraão recebeu a promessa, no primeiro mês, Deus vai fazer, Deus falou. Talvez daqui uns... gente, só fica na expectativa que daqui uns meses, Sarinha já vai estar enjoada, querendo comer tijolo. A de vocês teve esse desejo? Nem vou contar o testemunho, outra oportunidade eu conto. Só que o tempo foi passando. E o milagre que eu achei que aconteceria no próximo ano, daqui 9 meses, está demorando de acontecer. A pergunta que eu faço é, nessa quarta-feira profética, o que você faz quando Deus não faz aquilo que você achou que Ele faria no seu tempo? Pastor, eu vou dar uma pressão no bispo. Bispo, vai fazer 6 meses. E o milagre lá, Deus falou. Acontece que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o fato de estar demorando não significa que Ele esqueceu. E nem que Ele não vá fazer. O Senhor Deus está dizendo para a alma de alguém aqui: aquieta esse teu coração. Descansa a tua alma. Porque eu não perdi o controle da situação. Sabe qual é a dificuldade do tempo para nós? É que o tempo de espera nos leva aos questionamentos. Deus, Gênesis 15, já faz 10 anos. Eu estava com 75, agora eu estou com 85. Não era mais fácil com 75? Com 75 já era difícil, imagine agora. A pergunta: quando é que o Senhor vai fazer? Quando é que eu vou viver esse milagre? Quando é que vai se cumprir a promessa que o Senhor me fez? Lá no capítulo 12. Segunda pergunta: como é que o Senhor vai fazer? Se com 75 eu já achei que estava difícil, parece que o Senhor complicou mais ainda a situação. Os familiares já estavam me olhando dizendo: Abraão começou a andar com Deus, ficou meio doido, fez uns projetos, uns negócios, e já vai fazer 10 anos e não aconteceu nada. O problema dos questionamentos é que eles nos faz deixar de olhar para a promessa e começar a olhar ao redor do que estamos vivendo
no momento. Só que Deus, quando prometeu, Ele não prometeu no Cronos, Ele prometeu no Kairos. Então, quando Deus falou, Ele falou na eternidade. Ele não viu o seu momento, Ele já viu você vivendo o milagre. Achei que você ia jogar essa cadeira lá para cima, ia juntar nos 3 e ia jogar lá para cima essa cadeira. Abraão está dentro da tenda. E tenda, meu bispo, fala de... Ó, intimidade, meu bispo. E tenda fala de limitação. Eu não sei o que tem atrás desta parede. Por quê? Porque eu estou limitado. Minha visão está limitada. E na visão limitada, olha o que Abraão vai fazer. Ele começa a comparar o que Deus disse com o momento que ele está vivendo. Deus está falando com alguém aqui. Ele começa a comparar o que Deus disse com o momento que ele está vivendo. Aí olha a comparação. Deus disse que ia fazer de mim uma grande nação. Mas olha a situação que eu estou vivendo. Eu olho para Sara, está cada dia mais angustiada. Que filho, nada, é só ilusão, Abraão. Aí ele olha para um servo, Eliezer o Damasceno. Aí o que ele vai querer fazer? Ajustar a promessa. Escute isso. Ele diz, talvez eu entendi errado. Deus falou que ia fazer a partir de mim uma grande nação, mas talvez vai ser por Eliezer. Então vai fazer assim, eu vou dar o meu jeito, só para que a promessa se cumpra logo. Para as pessoas não falarem, e aquela promessa que Deus falou? Então eu vou fazer um ajuste aqui, só para se cumprir. Não precisa nem ser aquela portona, não precisa nem ser aquele milagre. Só para Deus, só para quem está à volta olhar e dizer, não, pelo menos está vivendo. Talvez ele pensou alto demais. Só que Deus está dizendo para alguém aqui, para de querer ajustar a promessa que eu te fiz. Se eu disse que a porta vai ser grande, a porta será grande. Se eu disse que o milagre será por completo, o milagre será por completo. Deixa eu te dizer algo, Deus não erra endereço. Deus conhece você no íntimo. Aquilo que Ele prometeu que fará na sua vida, Ele vai fazer na totalidade, diz o Senhor. Não precisa ajustar, não precisa diminuir. Você vai viver a promessa na totalidade. Bendito é o nome do Senhor. Deus não erra endereço. Deus não se enganou. Então, como Deus percebeu que Abraão no Gênesis 12 estava assim, ó, oh glória, e agora no Gênesis 15 está assim, ó céus. Levanta a mão, Abraão. Deus disse, Abraão, faz o seguinte, sai para fora da tenda. Como é que é? Sai dessa limitação aí, desses questionamentos, dessas indagações, cada dia uma indagação diferente. Sai para fora da tenda. Olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas. Detalhe no texto. Se é que as pode contar. Você já tentou contar a estrela? Não? Quem já tentou contar a estrela em algum momento da vida? Ai, achei que era só eu. Ó, 1, 2, 3, 55. Peraí, que lá eu já contei. De novo, zera tudo. 121, 126. Ai, meu Deus. Vamos de novo. É difícil contar estrelas. Então por que Deus disse para Abraão, conta as estrelas, detalhe, se é que as pode contar? É porque o Salmo de número 147 e o verso 4 diz, bispa, que Deus conta as estrelas. Em outras traduções, enumera as estrelas, chamando cada uma pelo seu nome. Uau! Deus está dizendo, Abraão, não consegue contar estrelas? Diz, não, eu não só conto, como conheço cada uma delas pelo nome. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão, para mim, para nós? Deus está dizendo, tu não consegue contar estrelas, né? Diz, não, mas aquilo que você não pode, eu posso. Aquilo que você... não, já que você deu um glória, eu me empolguei. Aquilo que você não pode, eu posso. Aquilo que você não pode, eu posso. Ei, minha irmã, Deus está dizendo para ti, deixa comigo, coloca nas minhas mãos, para de perder noite de sono, confie na promessa que eu te fiz, porque aquilo que você não pode, eu posso. Eu posso,
eu posso abrir a porta, eu posso trazer a cura, eu posso trazer a libertação, eu posso te fazer viver o sobrenatural da noite para o dia. Aquilo que você não pode, eu posso. Uma mão levantada, eu sinto a graça de Deus. Eu sei que você também está sentindo. O Senhor lhe trouxe essa quarta-feira para te dizer: eu te renovo, eu renovo a promessa na tua vida. Aquilo que você não pode, eu posso. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca deu batalha, seu nome Jeová irás. Tem provisão de Deus para a tua vida. Oh, glória. Segundo, rapaz, eu acho que eu vou acabar virando esse mortal aqui mesmo, hein, bispo? Que igreja boa para pregar. Primeiro, aquilo que você não pode, eu posso. Segundo, quando você vai lendo a continuidade do texto, a Bíblia diz, informa e nos esclarece que era de dia. Espera aí. Se era de dia, por que Deus mandou Abraão contar a estrela? Se de noite é difícil. Já tentou contar a estrela de dia? Lá vai Abraão. Oxe, Deus mandou contar a estrela, mas o que foi, Abraão? Senhor, tá de dia. O que tem? Você não consegue contar as estrelas de dia? Não. Por quê? Não dá para vê-las. Mas elas estão aí? Estão. Mas você não está vendo? Não. Mas elas estão aí? Estão. Mas você não está vendo? Não. Mas elas estão aí? Então entenda, Abraão. Eu não te chamei para viver por vista. O fato de você não estar vendo não significa que o seu milagre já não esteja pronto. Você não está vendo, mas já está pronto. Você não está vendo. Não, enquanto tu não der glória, eu vou ficar aqui. Você não está vendo, mas já está pronto. Você não está vendo, mas já está pronto. Você não mexe com alguém aí. Diga: você não está vendo, mas já está pronto. Eu não vivo do que vejo. Eu vivo. Irás. Oh, glória. Haja, venha o que irás. Oramanto que leva rassure me candarás. Deus está te tirando da tenda do desânimo. Deus está tirando alguém aqui da tenda do questionamento. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Vou correr. Quero chegar em H. Isso vai orar por nós, nós vamos orar junto aqui. Em Gênesis 15, Abraão está titubeando. Em Gênesis 16 é a vez de Sara. Em Gênesis 15, Deus falou com Abraão. Em Gênesis 16 é como se Sara chamasse Abraão para uma reunião e dissesse: Abraão, Deus falou contigo no capítulo 15, mas não falou nada comigo no capítulo 16. Então talvez o problema seja eu. Então vamos fazer assim? Tem a nossa serva e Agar. Agar já vai fazer 10 anos que está servindo na casa. Abraão recebeu Agar lá no capítulo 12 de Gênesis. Quando houve fome na terra, ele desce para o Egito. Quando ele chega no Egito, com medo de a sua esposa ser achada bela aos olhos de Faraó e ele ser morto para que ela fosse tomada por esposa, ele mente em partes e diga: fala que você é minha irmã. Só que Deus intervém. Faraó vai até Abraão e diz: que negócio é esse que tu fizeste? Está querendo me colocar no estreito? Faz assim, Abraão, vou te dar alguns presentes. E entre esses presentes ele recebe uma serva, Agar. Agar é egípcia. Já vai fazer 10 anos que está servindo na casa. Sara diz assim: aqui está Agar,
ela vai servir como barriga de aluguel. Porque a lei do Código de Suméria, que eu disse lá no começo, lhe dava esse direito. Agar gera. O tempo passa. E a Bíblia vai dizer, o que Agar fez? Obedecer. Em Gênesis 12, Deus chama. Em Gênesis 15, Deus confirma. Em Gênesis 18, Deus aparece e firma a promessa. Em Gênesis 21, estou correndo, a promessa cumpriu. Isaac nasceu. Só que nesse intervalo de tempo, Agar está na história. No capítulo 16, fazia 10 anos que ela estava na casa. Só que quando nós chegamos no capítulo 21, Ismael, já está com 15 anos de idade, bispo. Isaac desmamando, aproximadamente 3 a 2 anos de idade. Quando desmamava, eles faziam uma festa, porque o menino não conseguiu suportar até aquela idade. A Bíblia diz que Ismael, o filho mais velho, está se alegrando, essa é a expressão original. Se alegrava com Isaac. Sara é tomada por um ciúme. Por quê? Porque Sara, infelizmente, não consegue ver um irmão se alegrando com o outro. Para que irritante, irmão? Tem que ser mais sério. Senhor. Mas, Senhor, irmão. Sara se incomodou. E ela diz, Abraão, eu não quero essa escrava, o filho da escrava, reinando, vivendo, herdando junto com meu filho. E aqui, Agar vai passar por um ciclo de 4 perdas. E rapidamente eu já encerro. Agar fez o que, pastor? Obedeceu. Faz 25 anos que ela está servindo na casa. Quantos anos? 25. Agora ela vai ser tomada por decisões que vai ser jogada nos ombros dela, e colocado como se fosse um peso por ela ser tão somente obediente. O negócio fica tão estreito que no capítulo 21 e o verso 14 que nós lemos, Abraão chama Agar e diz assim, Agar, você não vai poder ficar mais aqui. Como se ela se dissesse, mas eu sou lá do Egito, meu senhor, como é que eu vou? Eu vou para onde? Senão fica tranquilo. Eu já fui lá no contador, você não vai sair daqui de mão banana, não. Eu fui lá o acerto, quanto te dá. Você trabalhou quantos anos aqui? 25. 25 anos, né? Então, você tem direito a um pedaço de pão e um odre contendo 5 litros de água. 5 litros de água para alguém que está indo para o deserto. Sabe o que é o deserto de Berseba? Do lado de Negueb. É um dos mais terríveis. Umidade relativa do ar é 0. Esse suor que eu estou tendo aqui, lá não tem, porque evapora antes. Se você caminhar 2 horas num deserto daquele, sem água, sem o suprimento, você morre desidratado. Tem ilusão, miragem, não suporta. Ela é do Egito. Ela está saindo num lugar errante. Por quê? Se ela olhar para frente é deserto. Se ela olhar para a esquerda é deserto. Se ela olhar para a direita é deserto. Porque existe momentos que as situações nos levam, as circunstâncias nos empurram para alguns desertos. E a primeira coisa que ela perde é a esperança. Ela confiou. Ela ajudou. E a gente perde a esperança como, pastor? Quando eu entrego muito, mas recebo tão pouco daquilo que eu me dediquei tanto. Porque, por muitas das vezes, a vida entrega tão pouco daquilo que nós dedicamos muito aos nossos olhos. Ela ajudou, ela trabalhou 25 anos. E o que ela recebeu? Ingratidão. Um pedaço de pão e um odre com água. A ingratidão faz com que alguém perca a esperança. Não confio em mais ninguém. Não me aproximo de mais ninguém. Não faço mais conexão com ninguém. Por quê? Eu desacreditei, perdi a esperança. Cria expectativa em algo e quando vem a decepção, esperança perdida. Ela vai para o deserto. A Bíblia diz que quando ela está andando no deserto, a segunda coisa que ela perdeu, estou correndo, já vou concluir, meu bispo. A Bíblia diz que ela está errante. Sabe o que é errante?
Deserto emocional. Eu não sei que decisão tomar. Deserto é: para onde eu vou? Para trás eu não posso voltar, fui expulso de lá. Será que eu vou para frente? Se eu retorno? Se eu vou para a esquerda? Se eu vou para a direita? Ela está errante, sem direção. Porque existe um momento que nós não sabemos que decisão tomar. O emocional está esgotado. Eu não sei se eu dou mais uma oportunidade ou se eu encerro por aqui. Eu não sei se eu continuo ou se eu paro. Eu não sei se eu vou conversar ou bloqueio, deixo de conversar. Perdida no meio do deserto. Só que tem um porém. O fato dela estar perdida não significa que ela está esquecida. Não, vou de novo. Assim diz o Senhor para alguém: você pode até estar perdido no deserto, mas eu não me esqueci de você. Eu não perdi o controle da sua vida. Deus é especialista em encontrar as pessoas. Deus é especialista em encontrar quem as pessoas ingratas esquecem. Alguém prometeu para você e esqueceu. Alguém disse que estaria junto e te abandonou. Mas Deus está dizendo: fique tranquilo, eu já coloquei as pessoas certas ao seu lado. Deus está dizendo para alguém, para a alma de alguém aqui: você não está sozinha, você não está sozinho. Eu já coloquei homens e mulheres de Deus ao teu lado para lhe ajudar nesse momento de deserto. Você pode estar perdido, mas eu não me esqueci, eu não me esqueci. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que essa mãe se esqueça, Isaías 49:15, eu todavia não me esquecerei de ti. O teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Deus não se esquece. Terceira coisa que ela perdeu. A Bíblia diz que conforme ela vai andando, pouco tempo de caminhada, olha o texto, e acabou a água do odre. Tem pão, mas não tem água. E água é o recurso primordial, a necessidade primordial de alguém que está andando no deserto. Só que preste atenção nisso. Quando ela saiu de lá, o ingrato olhou e disse: não vai suportar esse deserto. Por quê? Olha na mão dela: água e pão. 5 litros de água e um pedaço de pão. Nesse deserto, irmão Edson, não vai dar certo. Vai morrer. Só que tem um porém. Os ingratos só olham para aquilo que está aqui. Só que ela não tem só água e pão. A Bíblia diz que aos ombros ou ao lado, aqui, está algo que ela não recebeu dessa mão. Ela gerou aqui, ó. E quem a fez gerar? Deus. Só ela sabe a dor que ela suportou. Só ela sabe o tempo da expectativa. Aqui representa a promessa. Então entenda. Quem está olhando está dizendo: ele vai morrer nesse deserto, porque não conhece a sua história. Não sabe as dores que você suportou gerando esse milagre. Não sabe as dores que você suportou para que esse milagre viesse à existência. Só quem olha de longe não entende. Só que quem está olhando para água e pão. Só que ela não tem só água e pão. Ela tem água, pão e a promessa. 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 Só que a Bíblia diz, e eu encerro: e acabando a água do odre. Peraí, perdi a esperança. Perdi os recursos.
confiei tanto, perdi a direção. Agora a pergunta que eu faço é: eu tenho promessa? Sim. Só que eu não tenho recurso para manter a promessa viva. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Tem alguém orando dizendo: Senhor, eu sei que eu tenho promessa. Está aqui, eu estou vendo a promessa de pé. Só que eu não tenho recurso para manter essa promessa de pé. Água e pão fala de recursos humanos. Promessa que veio de Deus. Só que, deixa eu te dizer algo. Nós vivemos aqui, esse sistema global. E aqui, embora nós temos promessa, mas a gente não consegue pagar conta com promessa. Você pega essa motona que você tem aí chique, ou seu carro, vai lá no posto e diz: completa aí, meu amigão. Não, qual que é a mais cara aí? A Power Active tal. Essa aí, completa. Aí o camarada completa. Você vai pagar como? Eu vou pagar via Ismael. Esse cartão eu não conheço no banco e tal. Eu vou pagar com a promessa. Disse: ué, rapaz, você é doido, né? Disse: não, o pastor Rafael pregou lá e disse que tem promessa. Você vai pagar a próxima parcela do seu compromisso? Você diz: vai ser no Pix? Como é que você... Não, eu vou pagar via promessa. Não tem como. Então ela tem a promessa, mas ela não tem o recurso para manter a promessa de pé. Aí ela vai tomar uma decisão. Eu estou falando de decisão desde o início da minha mensagem. E a palavra de Deus para a tua vida essa noite é: não tome decisão pautada nesse momento de desespero que você está vivendo. A Bíblia diz que ela faz isso aqui, Estou fechando meu tablet aqui já. Ela pega o menino. Ela vê um arbusto no deserto. E ela faz isso aqui, Coloca o menino debaixo do arbusto. E ela vai dizer: eu estou deixando aqui. O quê? O meu sonho, minha promessa, meus projetos. Está tudo difícil. Já estamos em fevereiro, parece que nada aconteceu. Eu não saí desse deserto. Então eu perdi a esperança. Eu perdi a direção. Eu perdi o recurso. E agora eu não tenho mais força. Cheguei no meu limite. Ela não está desistindo por falta de amor. Ela não está deixando o filho porque ela não o ama. Não é isso. Ela deixa claro no texto: eu estou deixando ele aqui para que eu não veja morrer o menino. Sabe o que ela está dizendo? Entre a dor de ficar e ver a promessa morrer nas minhas mãos, e deixar aqui e não ver morrer, a dor do distanciamento será menor do que a dor de tentar segurar com as minhas forças e ver morrendo nas minhas mãos. Eu não vou suportar isso. Alguém pensa em desistir, não é porque não ama a promessa, o sonho, a família, o ministério, é porque perdeu as forças. E sabe que se ficar para ver morrer, não vai suportar. Então ela faz isso aqui, deixa o menino. E ela não faz isto, vira as costas e diz: fica aí. Não, essa é a forma, Ela deixou o menino, meu bispo, e vai fazendo isso aqui, bispo, distanciando. E o texto diz, está escrito: e ela foi distanciando e chorando. Eu não queria desistir. Eu lutei tanto por essa promessa, 25 anos. Estou perdendo a força. Só que tem um porém: o mundo espiritual está em movimento. Era quarta-feira profética. Ela estava na Batista Getsemane, dizendo: eu não tenho mais força. Só que cada passo que ela dava para trás, ela não sabia, mas um anjo enviado do céu, eu não tenho força. O anjo. Deus está dizendo: eu não vou deixar você desistir.
Por quê? Ela estava dando um passo para trás. Só que o anjo é o quê? Mensageiro. Mensageiro traz o quê? Resposta de quem? De Deus. Então ela estava distanciando porque perdeu as forças. Só que Deus está dizendo: você não vai desistir. Por quê? Porque eu estou chegando com a resposta. A resposta está vindo ao seu encontro. A resposta está vindo ao teu encontro. A resposta está vindo ao teu encontro. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Eu concluo. A Bíblia diz que quando, bispo, ela chegou a distância. Que susto, rapaz, achei que segurança ia tirar eu daqui agora. Só venceu o tempo, pega cada um do lado e... Ó, quando ela chegou à distância de um tiro de arco, sabe o que é isso? 150 metros. Deus está dizendo: eu conheço o seu limite e não vou deixar você se distanciar da promessa que eu te entreguei. Você já está longe demais. Quando ela distancia aqui, ó, eu não queria desistir. O anjo chega e diz: Agar, por que você está chorando? Eu disse: oxi. Ela olha e diz: é um anjo, não está sabendo, né? Por que eu estou chorando? Será que ele não está sabendo da ingratidão que eu passei? Será que ele não sabe que eu estou perdido no emocional, estou sem direção? Será que ele não está vendo que os recursos cessaram? E que agora eu perdi a força? Agora ele pergunta para mim por que eu estou chorando? Aí o anjo diz assim: levanta, posiciona-se novamente, enxuga essa lágrima dos seus olhos, levanta a sua cabeça, volta lá, pega o menino, pega o rapaz. Por quê? Eu tirei seu banco daí, varão. Pega o rapaz. Por quê? Olha o texto. Porque Deus ouviu o choro do menino ou do rapaz. Espera aí. Quem estava chorando não era ela? Mas não combinou. Eu vou falar assim: quem estava chorando não era ela? Você disse sim. Quem estava chorando não era ela? E por que o anjo disse que Deus ouviu o choro do menino e não ouviu o choro dela? Se quem estava chorando era ela, e Deus disse: Deus ouviu o choro do menino, e não disse: Deus ouviu o seu choro, Agar. Aí eu fui perguntar: Espírito Santo de Deus, tenha paciência comigo, mas por que o Senhor disse que ouviu o choro do menino e não ouviu o choro dela? Sabe o que Deus falou no meu coração nisso? Ele disse: o choro dela era um choro de desistência. O choro dela era um choro de desesperança. E se o anjo dissesse: Deus ouviu o seu choro, o anjo estaria dizendo: Deus entendeu que você quer desistir, não tem problema. Só que quando o anjo diz: Deus ouviu o choro do menino, o anjo está dizendo: Deus ouviu a voz que falou mais alto. Meu Deus. Mas eu não entendi. Ele está dizendo: a tua promessa fala mais alto do que sua vontade de desistir. O que Deus colocou em tuas mãos fala mais alto do que sua vontade. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. A tua promessa fala mais alto do que a tua vontade de desistir. É por isso que mesmo que você não tenha força e queira parar, a tua promessa vai dizer: vai parar não. Por quê? Porque você só está vivo porque eu estou vivo, promessa. Então enquanto a promessa estiver viva, você está vivo. Estou sem força, mas a promessa está vivo. Estou angustiado, mas a promessa está vivo. Estou sem direção, mas a promessa está vivo. Estou sem recurso, mas a promessa está vivo. E se a promessa está vivo, tem resposta de Deus chegando, tem socorro de Deus chegando, tem direcionamento de Deus chegando. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sou
Oh, glória! Pega o menino H. Ela vai lá, sem força, sem esperança, sem direcionamento, porque existe um momento que não é por nós. Nós abrimos mão da nossa vontade. Qual era a vontade? Desistir. Qual era a vontade? Desesperança. Mas nós abrimos mão da nossa vontade para cumprir a vontade de Deus. Ela está dizendo para o anjo: minha vontade era desistir, mas se Deus mandou eu pegar a promessa de novo, lá vai ela. E a Bíblia diz que quando ela pega o menino, Deus abriu os olhos dela. E ela viu um poço. E eu gosto da outra tradução que diz uma fonte de água. Peraí, por que ela não viu essa fonte antes? Ela só vê quando ela pega o menino de novo. Agora, eles já vão entrar com louvor e eu já vou encerrar. Agar, pois não. Por que tu estava chorando? Porque acabou a água do odre. Chega a soluçar. Quantos litros de água cabe no odre, Agar? 5. De quem você recebeu? Do ingrato. Faça favor para mim. Quantos litros de água cabe nessa fonte? Como é que é? Você está chorando por causa de 5 litros de ingratidão? Só que você percebeu? Tudo isso te trouxe para uma fonte inesgotável. Inesgotável. Eu acabei de receber de Deus. Levante as mãos. O Senhor Deus está dizendo para esta casa: quando os recursos humanos cessam, eu envio ajuda do alto. Se o problema é recurso, tem fonte inesgotável. Ei! Agar achou que era o fim, mas aquilo que ela achou que era o fim, na verdade, era o começo de uma nova história, era o começo de um novo tempo. E o Senhor está dizendo para alguém aqui, nessa noite: não vai terminar em vergonha, não vai terminar em desespero. Eu tenho uma fonte preparada nessa quarta-feira para a tua vida. Um novo tempo de Deus está chegando para a tua vida. Um novo tempo de Deus está chegando para a tua história. Você que crê, sinta o peso desta palavra no teu coração. Sinta o Espírito de Deus que alegra a tua alma. Agora, 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 agora. Eu sinto a graça de Deus aqui. Meu Deus. O fogo não me queima, as águas não vão